Tudo bem, gases nobres? Boa tarde. Hoje nós vamos estudar uma aulinha super legal, um conteúdo que eu gosto bastante, que é termoquímica. Então vamos lá. O que estuda termoquímica? A termoquímica, ela estuda a variação de liberação em forma de calor, né, de energia, liberada ou absorvida em dadas reações. Então é o seguinte, a termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, né, de energia envolvida durante os processos de liberação ou absorção de energia. Mas quando isso vai acontecer? Vamos lá, vamos para exemplos. Quando a gente abastece nosso veículo, nós vamos abastecer o veículo, dentro vai acontecer uma reação química, essa gasolina ou esse álcool ele vai ser queimado. No momento que ele vai ser queimado, essa energia ela vai ser liberada em forma de calor e assim o nosso veículo vai se movimentar. Outro exemplo, a planta quando ela faz a fotossíntese, ela está fazendo esse processo para absorver energia, certo? E essa energia vai criar a glicose e toda a questão do alimento dela. Então é o seguinte, ó, a termoquímica, ela estuda, né? Qual é o ramo que ela estuda? A quantidade de calor em forma de energia envolvida nas reações químicas. É só na forma de energia? É só na forma de calor? Não, ela pode também ser medida em forma de eletricidade, tá? E a gente pode também medir isso daqui com relação à luz. Então, beleza. Eu posso trabalhar com a quantidade de calor, eu posso trabalhar com a quantidade de eletricidade, eu posso trabalhar com a quantidade de luz. Porém, a termoquímica, nós vamos focar na parte da química que estuda a liberação ou absorção de energia em forma de calor, beleza? Então, é o seguinte, ó. Como eu disse para vocês, eu falei já liberação, já falei absorção. Então, o que que acontece? Nós chamamos essa troca de energia como entalpia, beleza? E essa entalpia, ela vai ser sempre trabalhada com a letrinha H, a simbologia dela é H. E ela pode ser absorvida ou liberada. Como assim ela pode ser absorvida ou liberada? Reações que a gente chama de reações endotérmicas, tá? Endo vem de absorção de energia. Aonde vai acontecer essa absorção de energia? No reagente, certo? Então, toda vez que eu tenho uma reação endotérmica, essa reação ela está absorvendo energia e essa energia está sendo absorvida onde? No meu reagente, certo? Toda vez que eu tiver uma reação exotérmica, eu tenho uma reação certo? Exotérmica vem do termo de liberação de energia. E onde essa energia vai ser liberada? Ela vai ser liberada sempre no produto. Então grava isso. Reação absorvida no reagente, reação liberada no produto. Endotérmica absorve, exotérmica libera, tá? Então, vamos lá. Mas, para que eu preciso entender? Porque até agora eu tô falando de conceitos para vocês, né? E como que a gente vai aplicar esses conceitos? Em várias situações, em cálculos, em análise de gráfico, em equações químicas, olhando, né, e verificando qual é a representação dela. Mas vamos ao seguinte, a primeira coisa, análise de gráfico. Quando a reação ela é endotérmica, eu já falei para vocês que essa reação endotérmica, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver energia. Então, o que que acontece? A entalpia dos reagentes vai ser menor do que a entalpia do produto. Olha aqui o produto aqui em cima, certo? Ó, HR representa o reagente. HP representa o produto. Então, o que que acontece? O caminho dessa reação, a absorção de energia vai estar acontecendo no reagente. Então, a setinha, o caminho dessa reação, ela vai estar para cima, certo? Mas, pelo amor de Deus, professora, o que isso significa? Porque eu não tô entendendo nada, eu tô boiando a maionese. Então, vamos lá. Quando eu falo para vocês que a entalpia do reagente é menor do que o do
produto, no caso das reações endotérmicas, significa que a variação de entalpia, né, vai ser positiva, tá? Então, quando as reações elas forem endotérmicas, vocês vão notar que a variação de entalpia é maior do que zero. Maior do que zero significa que ela tem que ser positiva. Agora, vamos lá. E se as reações, então, por obséquio, forem exotérmicas? Exotérmica libera calor, libera energia, certo? Em forma de calor. O que acontece? Nós vamos ter, então, o caminho da reação inverso, né? Eu vou observar o seguinte, ó. A minha entalpia do reagente, nesse caso aqui, tá aqui em cima. Ela é maior do que a entalpia do meu produto formado. Então, o que acontece? O caminho da minha reação é diferente. A minha setinha vai estar para baixo, porque ela vai estar liberando energia. E ela vai liberar energia onde? No produto, certo? Essa daqui, ela vai absorver energia. Ela tá absorvendo energia onde? No reagente. E aí, como que vai ficar a variação de entalpia, então? Porque eu falei da variação da entalpia do outro, né? O que acontece? A variação de entalpia nas reações exotérmicas vão ser negativas. Eu vou observar que vão ser menores do que zero, tá? Então, todo o processo de queima, eu queimei dióxido de carbono, tá? Ele vai ter o ΔH negativo, vai ser um valor negativo porque ele está liberando energia na queima. Se eu estiver falando, por exemplo, da vaporização da água, estava líquida, vai virar vapor. Ela está absorvendo energia para mudar de estado, então a variação de entalpia dela vai estar positiva. Essa vai ser a maneira que a gente vai analisar os gráficos, os caminhos das reações. Aqui fala um pouquinho da questão de transferência de energia, tá? De um corpo para outro, e aí a gente vai trabalhar com a questão do Q-macete. Q-macete é assim, ó, nós vamos ter o Q, que representa a quantidade de calor sensível, o M, que é a massa, né, do corpo do objeto, que pode estar em quilograma ou grama, o calor específico, que vai ser dado em joule ou caloria, e a variação da temperatura em graus Celsius. Variação, lembre-se que sempre é o final menos o inicial. Então, digamos, começou a reação em 10 graus Celsius, terminou em 30. Então, você vai pegar 30 menos 10, a sua variação foi 20. O que acontece? Essa formulazinha linda e maravilhosa aqui, ó, vocês vão usar ela quando ele fornecer 3 informações. Então, em muitos casos, ele vai te pedir, calcule a quantidade de calor sensível, que é o quê? E aí, para você calcular a quantidade de calor sensível, ele tem que dar para você a massa, ele tem que dar o calor específico e ele vai te dizer o tempo em que isso aconteceu. Você vai substituir em cada lugarzinho, vai achar o quê? A professora só vai acontecer nesse caminho? Não. Ele pode te dar qualquer uma das outras informações e pedir uma incógnita diferente. Ele pode pedir a variação do tempo, ele pode pedir o calor específico, ele pode pedir a massa do corpo do objeto, então depende, tá? Essa fórmula aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês vão ver trabalhar bastante ela em física, tá? Mas ela é importante, não menos importante nesse conteúdo, mas nós vamos focar bastante nas variações de entalpia, nos cálculos de variação de entalpia padrão, combustão, formação e ligação, e na lei de Hess, beleza? Então é o seguinte, ó, quando a gente fala de entalpia, nós estamos falando então de uma transferência de energia entre corpos, certo? E aí vão acontecer algumas situações, algumas possibilidades de variação de entalpia. Nós temos a entalpia padrão, nós temos a entalpia de combustão, nós temos a entalpia de formação e a entalpia de ligação, certo? Então é o seguinte, ó, entalpia de combustão é a energia liberada na queima de um mol de uma substância. Então vamos lá. Eu queimei 1 mol de metano e o valor da energia liberada, porque queima libera energia, processo exotérmico, foi, sei lá, 94, exemplo, tá? Então, sempre que eu tiver uma combustão, uma queima, a entalpia é de combustão, para 1 mol daquela substância.
Quando eu falo de formação, eu formei uma molécula de água no estado líquido. Então, para mim formar uma molécula de água no estado líquido, eu vou ter que liberar ou absorver uma energia para formar esse 1 mol de água, certo? Então, entalpia de formação é a entalpia de 1 mol de uma substância que vai ser formada. E aí, durante essa formação, ou ele vai liberar, ou ele vai absorver energia. E aí, para isso, a gente vai calcular lá na frente, tá? Fiquem tranquilos. Entalpia de ligação, o nome já diz, nós vamos trabalhar com ligações químicas e vocês vão ter que relembrar os conceitos de ligação. Nós temos ligação metálica, iônica e covalente. As que nós comumente vamos trabalhar são entalpias de ligação, tá? A maioria das ligações são formadas, ligação covalente, a maioria das ligações são formadas por compartilhamento de elétrons, tá? Então é o seguinte, ó, digamos que eu tenho uma molécula de dióxido de carbono, CO2, né, que é uma ligação covalente, tá compartilhando elétrons, e eu quebrei essa molécula, eu separei essa molécula, certo? Então eu vou olhar cada ligação feita naquele determinada substância e vou estabelecer qual é o valor da quebra daquelas ligações. Então, entalpia de ligação, nós vamos ter que abrir as cadeias de cada composto e somar o valor das ligações individuais. Mas agora é só a parte conceitual, fiquem tranquilos que nós vamos entender tudo isso nas próximas aulas, tá? Antes da gente fechar a nossa aulinha de hoje, na parte teórica, eu vou apresentar para vocês duas das fórmulas que a gente vai trabalhar. No total, são 3 fórmulas em termos, assim, são 3 não, né? São a do Quimacete, que é uma, que eu já falei hoje, né? E as das entalpias, que é o que eu vou explicar passo a passo nas próximas aulas, são mais 3. Então, nós temos entalpia padrão, combustão, formação, que é a mesma fórmula. Nós temos a entalpia de ligação, que é a outra fórmula, e a lei de Hess, né? Então, são mais 3 fórmulas que vocês vão conhecer. Então, deixa eu já apresentar 2 delas para vocês. Então, é o seguinte, ó, lei de Hess é a variação de uma entalpia, né, de uma dada reação química, que ela vai passar por etapas, certo? Ela não vai ser só em uma etapa, ela não vai acontecer só em um momento. Ela vai acontecer em momentos diferentes e para isso você vai ter que somar as variações dessas entalpias. Então, a lei de Hess, ela é um caso específico e ela tem uma fórmula específica. Então, a variação de entalpia na lei de Hess, ela vai funcionar assim, ó. Variação de entalpia é igual a variação da entalpia 1 mais da etapa 1, né? Mais a variação da entalpia da etapa 2 e assim por diante. Como assim? Porque tem reações que ocorrem em 2 etapas. Tem reações que ocorrem em 3 etapas. Então, a lei de Hess, ela vai depender do número de etapas que esse produto, né, essa equação global que a gente chama, ela vai possuir, tá? Então, a primeira fórmula das 3 que a gente ainda tem que conhecer é a lei de Hess. A segunda, né, é a entalpia, variação de entalpia, que a gente utiliza para entalpia padrão, combustão e formação. Ela é assim, ó, ela pode estar dessa maneira como ela está apresentada ou desse outro jeito, que é o que vai aparecer nos próximos slides e vai ficar mais fácil para vocês entenderem, que vai ser assim, ó. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia de quem? Do reagente. Porque uma equação química, ela é formada por reagente, setinha, produto. Então, é o seguinte, ó, nessa daqui, o F, ele tá representando o final. E quem tá no final de uma equação química? O produto. E o I tá representando o quê? O início. Quem tá no início de uma reação química? O reagente, tá? Então, é o seguinte, ó, essas são as 2 fórmulas das 3 que nós vamos ver na próxima aula e eu vou explicar detalhadamente cada uma delas, tá? Mas o seguinte, guarda no coraçãozinho de vocês os conceitos, assistam de novo outra vez a aula, para vocês gravarem esses conceitos, porque eles são muito importantes e eu vou pedir do coração para vocês
curtirem o nosso canal no YouTube, nossa página no Instagram, deixem o seu joinha, seu gostei no nosso vídeo pra gente impulsionar mais as nossas postagens e cada dia mais, cada semana ter mais vídeos. E conto com vocês aí no apoio do nosso canal e também na troca de conhecimento, tá bom? Então, boa aula, gases nobres, bons estudos e até a próxima aula.